Olá, pessoal! Eu verifiquei que vocês ficaram aí com um pouco de dúvidas em relação ao método sintético de alfabetização, então nós vamos abordar novamente ele aqui em nossa disciplina, até porque o nosso objetivo não é que vocês somente passem pela disciplina, mas que vocês compreendam os conceitos trabalhados, tá bom? Bom, a gente pode falar que os primeiros registros sobre a educação brasileira datam de 1554, época dos jesuítas e do período colonial. Nessa época, então, a educação ficou a cargo dos jesuítas, né, das companhias de Jesus, então, que tinham como função educar e catequizar os índios, né? Um trabalho missionário e um trabalho educativo. Mas não somente os índios, eles também tinham como função a educação dos filhos dos senhores de engenho e dos colonos. Infelizmente, a educação ficou somente para os filhos dos senhores de engenho e dos colonos. Aos índios ficou somente a catequização. Em 1759, a gente tem a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal e a Reforma Pombalina, que tinha como objetivo modernizar economicamente, né, a Europa e também, de uma certa forma, o Brasil, porque a gente tinha ali uma educação que era a cargo o quê? A cargo da Igreja Católica. Os métodos utilizados pelos jesuítas eram abordagens sintéticas e o método alfabético. Então a gente tem dois tipos de métodos que eu falei para vocês, né? Dois grupos, na verdade. Os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Aqui a gente tinha uma abordagem alfabética de alfabetização. Ou seja, o método alfabético é onde o aluno aprende os nomes e as letras dos alfabetos, então ele vai entender como deve soletrar o seu nome e aos poucos ele vai combinar essas unidades para formar o quê? Para formar sílabas e palavras. Então, esse é o primeiro método aí de alfabetização no Brasil, tá? O método alfabético. Beleza? Esse método ele é criticado por distanciar os alunos dos sentidos reais aí das frases. Então, em 1752, mais ou menos, a gente teve a expulsão do 1759, desculpa, a expulsão dos jesuítas aí pelo Marquês de Pombal, que eu falei para vocês, né, a Reforma Pombalina, e a educação, que era a responsabilidade da Igreja Católica, passou a ser responsabilidade da coroa portuguesa, tá? Então, em 1808, a gente tem a vinda da família real para o Brasil e a preocupação da família real não era a educação primária. A educação primária é o primeiro a quarta série, que agora é primeiro ou quinto ano. Não era uma preocupação grande, tá? Da família real. Porque o objetivo deles era formar a educação de elite, tá bom? Então a gente teve aí em 1822 a independência do Brasil, né? A gente tinha lá em 1823 o método Lancaster, que era o ensino mútuo, no qual era um aluno mais avançado, chamado de decurião, ele ensinaria um grupo de até 10 alunos. Então diminuiu aí a quantidade de professores e aí a gente ainda tinha aí a continuidade, então, do método alfabético, tá bom? Em 1890, começou em São Paulo um grupo aí de professores que dependiam a importância da pedagogia, tá? Ou seja, como se ensinar. E não apenas um ensino por partes da palavra, né? As letras, os sons, as sílabas. E, então, Mortati vai chamar esse período de institucionalização do método analítico. Por que institucionalização do método analítico? Porque enquanto a gente tinha anteriormente, né, um ensino pautado lá como questão de caligrafia, né, um rigor técnico, essa visão aqui, nessa segunda fase da alfabetização, eles vão falar que a gente precisava discutir também como se ensina, tá? E a gente começou, então, um novo método, que era os professores defendendo, então, o método analítico,
Então a gente tinha lá o método sintético e aqui na década de 1890 a gente tem um grupo de professores que começam a defender o método analítico, tá? E então a gente tem a utilização aqui do termo alfabetização. Mas infelizmente o foco ainda continuou, permaneceu então em ensinar os alunos a ler, tá? E a escrita ainda estava muito ligada à caligrafia. Mortati vai falar então que por volta de 1920, a gente inicia uma terceira fase da alfabetização, que é quando os professores começam a rejeitar abertamente os métodos analíticos que começou a se tornar obrigatório nessa fase, em 1920. E então a gente tem aqui o que? A gente tem o nascimento dos métodos mistos e os testes ABCs, que eles tinham como objetivo, como finalidade, medir o desempenho dos alunos, tá? Então, esses testes ABC, eles tinham como objetivo ali verificar a maturidade necessária para o aprendizado da leitura e da escrita, tá? Então, a gente tinha ali um ecletismo metodológico muito grande. Ou seja, a gente tinha tanto a utilização do método analítico quanto o método sintético. Só que aqui a gente começou a discorrer também, começou-se a se preocupar em para quem se ensina e a quem se ensina, como ensinar, né? E então a gente vai ter por volta de 1980, a quarta fase da alfabetização. Que a gente tem aqui em 1980, a gente tem o quê? Uma redemocratização do Estado, né? Porque é um período pós-ditatorial e surge aí o construtivismo. Mas o construtivismo, ele não é um método, é uma perspectiva, é uma visão, tá bom? E então os construtivistas começaram a se apoiar novamente nos métodos analíticos. Bom, pessoal, por que eu fiz todo esse panorama histórico? Porque a gente vai discutir agora sobre os dois métodos de alfabetização, sintéticos e analíticos. E como eu falei para vocês, existem dois grandes grupos de métodos de alfabetização. De novo, sintéticos e analíticos. Vamos começar aqui pelos sintéticos. Os sintéticos, eles se dividem em três métodos, que são o alfabético, o fônico e o método silábico. O alfabético, eu já falei para vocês, que é aquele método em que o aluno vai aprender as letras do alfabeto, vai entender como deve soletrar o nome dessas letras e aos poucos ele vai combinar essas unidades para formar sílabas e palavras. Belezinha. O segundo método, né, do grupo aqui ainda do sintético é o método silábico. Como o próprio nome já explica, o método silábico, a criança vai ser alfabetizada por meio das sílabas, isso mesmo, que é aquele famoso ba, be, bi, bo, bu, bom. Então o professor vai apresentando as sílabas mais simples e pouco a pouco, conforme a criança aprendeu aí todas as famílias silábicas simples, ele vai apresentar as famílias silábicas mais complexas, como tra, bra, cra, né, nho, nha. Então esse é o método silábico, né? Só que o método silábico ele é criticado por quê? Porque no início ele vai limitar a quantidade de palavras aprendidas pela criança. Então, por exemplo, um professor que começou ali ensinando o ba, baby, bobu, bom, né? Primeiro a criança vai conseguir escrever só o quê? Boi, bebê, babô, certo? Então vai limitar ali o repertório de palavras da criança. Essa é a grande crítica. E uma outra crítica também é que é um método muito cansativo. Beleza. Eu gosto desse método, tá? Depois eu explico o porquê. O terceiro método desse grupo aí dos sintéticos, a gente tem o método fônico. Como o próprio nome já fala, fônico é de som, tá? Então a unidade principal para aprender a ler e escrever é o fonema, ou seja, a relação fonema-grafema, a relação som e escrita.
O método fônico é o método que está na política e de alfabetização do governo Jair Bolsonaro. Eu acho necessário, sim, muitas pessoas vão falar, mas ele vai criticar só porque é do Bolsonaro. Não. Eu acho necessário, achei muito viável o governo, ano passado, ter lançado essa política nacional de alfabetização, porque a gente tem que ter aí uma linha, sim, para se alfabetizar, né? Porque o governo estava muito ausente nesse sentido. No entanto, Leandro, e as pesquisas também mostram que o método fônico, ele é um método muito abstrato, porque ele vai se basear no som, tá? E então, crianças que têm um pouco mais de dificuldade intelectual, ou por exemplo, o autista que tem uma dificuldade na abstração, vão ter dificuldade em compreender esse método. Por isso, Leandro, que sou professor também em educação especial, trabalho ali com o método alfabético e com o método silábico, tá? E muitas pessoas também que trabalham com pessoas especiais, com os autistas, preferem o método silábico para trabalhar com eles, porque é um método muito abstrato, o método fônico. Enfim, vocês compreenderam então que o método alfabético, ele vai começar ali os nomes das letras do alfabeto, vai soletrar, que também é chamado método alfabético de soletração, tá? Então vai soletrar as letras do alfabeto, vai combinar essas unidades para depois formar sílabas e palavras. Beleza. O método silábico é o método, como o próprio nome já fala, que vai, ou silabação, tá? Os dois nomes, silábico ou silabação, vai então falar que é aquele método que a criança vai aprender as sílabas, vai combinar essas sílabas para depois ir formando palavras. Até aí, beleza. O método fônico, então, é o método em que vai se basear na relação grafema-fonema, ou fonema-grafema, ou seja, relação som-escrita, som-letra. Até aí, beleza. E fechamos, então, os métodos sintéticos. Beleza, que começa das partes para o todo. Um segundo grupo aqui são os métodos analíticos, que então os construtivistas vão se apoiar nesse método. Lembrando que construtivismo é um termo, né? Não é um método, é uma visão, né? Eu falei método, né? Então, o construtivismo é uma visão aí que vai falar que vai se basear lá no construtivismo de Jean Piaget, que fala que o conhecimento, ele é construído pelo aluno. Ele não é... Eu fui procurar aqui um texto que eu queria passar para vocês, eu me perdi, tá? Mas o construtivismo, ele é uma visão de que o conhecimento, ele é construído pelo aluno. Ele não é somente assimilado. O aluno não é uma tábua rasa, tá? Então, deixa eu só tentar achar aqui o que eu ia falar para vocês, porque eu esqueci, tá? Então, eles vão falar que, não achei, que a aprendizagem é uma construção pessoal, que ela é resultante das experiências vividas pelo estudante, tá? Logo, o professor, ele vai ser o mediador ali do conhecimento, e vai considerar que o aluno, ele tem um conhecimento prévio, ele não é uma tábua rasa, tá bom? Até aí, beleza. E então, o método global, ou os métodos analíticos, ele já tem esse nome, né? Global e analítico, que o pessoal do construtivismo aí vai se apoiar, entre eles a Magda Soares, que é uma referência nacional aí. Ele vai ter como foco a aprendizagem da leitura, vai combater essa soletração e vai utilizar imagens associadas às palavras para auxiliar na memorização. No slide 19, eu até coloquei lá um menino fazendo assim, ó, M-E-S-A, mesa, né? Ou M-E-M-E-S-A, mesa. Ou então uma menininha lá vendo a figura da mesa e a palavra mesa.
O pessoal desse método, né, global ou analítico, tem a porta, né, na sala de aula, escreve em cima da porta a palavra porta, quadro em cima quadro, relógio, relógio, calendário, calendário. Por quê? Porque eles vão falar que as imagens vão ajudar na memorização das palavras, vão ajudar na memorização, no aprendizado dos alunos, tá? Então, esse método, ele é conhecido por palavração, ele se divide em palavração, setenciação ou método global, tá? Palavração, por que palavração? Porque ele vai pegar, como o próprio nome já fala, a palavra, tá? Então o aluno vai apresentar um grupo de palavras ali e o aluno vai tentar reconhecer elas pelas características gráficas. E vão ser propostas atividades de memorização das palavras. Muitas vezes essas atividades de memorização vão estar associadas ali a imagens e com exercícios de movimento de escrita, ou seja, com exercícios ali ensinando a criança a escrever aquela palavra, tá? Então, esse é o método da palavração, tá? E daí, eu até coloquei lá o telefone, né? A criança vai ter que ligar a escrita do telefone, a imagem do telefone. Óculos, a imagem do óculos. A palavra caixa, a imagem da caixa. Porco, a palavra, a figura do porco. Já a setenciação é um pouco mais completa, porque o que vai se estudar não é apenas a palavra, mas sim a frase inteira, a sentença, tá? Então, a partir, né, dessas orações simples, escritas em faixas expostas na sala de aula, as frases podem ser consultadas permanentemente, tá? E claro que cada método tem um risco, que eu coloquei até aí no slide para vocês. E o método global é um método que vai falar que não basta somente a gente ensinar as palavras, né, ou somente as frases. Eu tenho que partir de um texto inteiro, porque assim ele vai ter mais sentido para o aluno, tá bom? Então eu vou trabalhar com o texto inteiro e, por exemplo, nesse texto inteiro a criança viu lá a palavra sapo. No outro texto ele viu a palavra sapo também. E ele viu ali que juntando, que a sapo se escreve desse jeito aqui e se escreve desse jeito nesse outro texto. Então ele vai aprender essa palavra sapo. E claro que associado a imagens. Leandro, qual método que você utiliza na sala de aula? Eu utilizo um pouquinho de cada, pessoal. Porque eu acredito que quanto mais quanto mais ferramentas a gente possa utilizar ali para potencializar o ensino dos nossos alunos, a gente vai estar cumprindo na realidade com o nosso papel ali de professor, tá? Lembrando que esse quarto método aí, esse quarto período aí da história da alfabetização no Brasil, que vem em 1980, que defende aí o construtivismo, então ele vai questionar aí as tradições anteriores, tá? E é um método também muito defendido pelo Emílio Ferreira, que a gente vai estudar depois também sobre as fases da escrita, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dos métodos aí de alfabetização. E eu tenho uma atividade, tá? Deixa só eu achar aqui que eu já vou explicar para vocês o que vocês vão ter que fazer, o que vocês terão que fazer. Vocês vão elaborar uma atividade seguindo o modelo do método silábico, tá? Eu coloquei aí um exemplo e vocês vão realizar uma atividade parecida com essa. Para a semana que vem, vocês também vão planejar uma atividade baseando-se no método fônico, igualzinho eu fiz também. É bem simples. Eu trabalhei com o método L. Então, cada um de vocês pode trabalhar com uma letra, com B, com C, com D, com F, tá? Essa é uma forma de fixação da disciplina também. E a atividade dessa semana, que é o método silábico, eu trabalhei com a letra B e com a letra C. Daí vocês vão poder trabalhar com as letras também, as famílias silábicas que vocês quiserem,
tá bom? É isso, pessoal. Um beijão.